Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Todos bem-vindos. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguimos hoje juntos aqui para falar sobre o nosso tema de hoje, que é explorando Cloud Native e Kubernetes. Esse é um conteúdo de muita relevância e participando do nosso evento aqui pela primeira vez, dividindo toda a sua experiência e conhecimento, nós vamos receber o especialista DBA em Cloud Native e Kubernetes, Guto Carvalho, que vai falar como utilizar a plataforma Open Source, trazendo dicas também de como automatizar seus processos nos containers, criando cluster para alta disponibilidade e performance. Então, se você está buscando isso na sua implementação de projetos, fique com a gente porque a gente vai trazer mais detalhes hoje, tá certo? O Guto ainda vai abordar sobre a containerização de softwares que pode permitir, inclusive, que aplicativos sejam lançados e atualizados de maneira fácil e rápida, sem downtimes ou inatividade, tá certo? E para contextualizar um pouquinho para você que não conhece muito sobre o tema, para quem nunca teve contato, com o Kubernetes, ele é uma aplicação de código aberto pronto para produção, projetada com a experiência acumulada do Google, combinada com a personalização de membros da comunidade Kubernetes. E se você não é inscrito no nosso canal, é muito importante que você também se inscreva para fazer parte da nossa comunidade aqui. Tem sempre conteúdos de muita relevância que vai ajudar você a desenvolver a sua aplicação, a sua ferramenta. Então é muito importante que você se inscreva no nosso canal para participar e conferir outros conteúdos. Nós temos vários conteúdos aqui no nosso canal, inclusive sobre o Windows, sobre MySQL, enfim, aplicações Java. Temos também dicas de como balancear a sua aplicação, temos também o seu tráfego, como melhorar o seu tráfego. Tem aqui conteúdo para você também, então pode ir lá e conferir. Para você que tem uma aplicação WordPress também sites, pode ir lá e conferir depois do nosso bate-papo aqui com o Guto hoje, tá certo? O Guto ainda vai abordar sobre a containerização de softwares, que pode permitir, inclusive, que aplicativos sejam lançados e atualizados de maneira fácil e rápida, sem downtimes ou inatividade, tá certo? Então vamos apresentar o nosso convidado hoje. O nosso convidado, a gente vai receber hoje a especialista DBA em Cloud Native e Kubernetes. Chega de espera, então, a gente vai receber agora o nosso convidado de hoje aqui, o Guto Carvalho. Boa tarde, Guto, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado, eu agradeço o convite da Saving Cloud para estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre Kubernetes e Cloud Native. Vai ser um prazer compartilhar um pouco do que eu sei com vocês. Muito bom. Então a gente começa com algumas perguntas para contextualizar sobre o que se trata, o Cloud Native e Kubernetes em si. E como eu disse, no final da rodada, o Guto ainda vai falar um pouquinho mais sobre o assunto para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Guto, estamos aqui então, vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, que é o Cloud Native e por que eu deveria migrar para o Cloud Native. Então vamos lá, Cloud Native é a computação em nuvem em containers. Quem cuida de todo esse universo do Cloud Native é a Cloud Native Computing Foundation, tá? Então quando a gente fala computação em nuvem nativa ou Cloud Native, a gente está falando de uso de nuvem, mas rodando a sua aplicação utilizando containers. Em resumo, é basicamente isso. O que a Cloud Native Computing Foundation tem a ver com o Cloud Native? Ela é a fundação que foi criada com o objetivo de fomentar, divulgar e dar apoio aos projetos de computação em nuvem que utilizam os containers. Então, a computação em nuvem em containers, ela vem em um momento muito importante para a gente, para nos ajudar a escalar nossas aplicações, ter mais resiliência, ter mais disponibilidade. Para quem não conhece containers, para quem já ouviu falar do Docker, o Docker é um sistema que utiliza containers e a gente usa muito o Docker e também outras alternativas ao Docker quando a gente está falando de Cloud Native. A computação em nuvem em container e a CNCF em si, elas têm como objetivo manter os projetos que são mais críticos para a infraestrutura global de internet e de computação em nuvem. Então, a CNCF, que é a organização e a fundação por trás do Cloud Native, ela tem como objetivo e também ela tem como premissa conectar desenvolvedores, usuários, fabricantes, provedores, permitindo com que essas pessoas, essas entidades, essas organizações conversem, contribuem, colaborem entre si para melhorar a tecnologia de computação em nuvem utilizando container. Quem criou isso? Quem criou isso foi a Linux Foundation, a Cloud Native Computing Foundation, ela está abaixo da Linux Foundation, é uma fundação mantida pela Linux Foundation. A Linux Foundation é a fundação que mantém o kernel Linux e diversos projetos open source. Então, a CNCF, a Cloud Native Foundation, ela é uma suborganização da Linux Foundation. Ela foi criada em 2015. Por quê? Em 2015, o Google, o grande provedor Google, de serviços para internet, deu para ela um projeto open source chamado Kubernetes.
ela deu o Kubernetes para Linux Foundation e falou, olha, Linux Foundation, a gente vai te dar esse projeto e a gente precisa que você fomente o uso do Kubernetes como uma base para computação em nuvem utilizando containers. Então o Google foi lá, deu o Kubernetes versão 1.0 para eles, um projeto open source. A Linux Foundation foi então e criou a CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation, junto com outros membros fundadores, não foi só o Google, né? A CoreOS, a Red Hat, o Twitter, a Huawei, a Intel, Cisco, IBM, Docker, VMware e vários outros foram membros fundadores da CNCF. Eles já entraram junto com aporte financeiro, oferecendo desenvolvedores, trazendo projetos interessantes para a Cloud Native, para fomentar então esse mercado de computação em nuvem utilizando containers, tá? A gente tem em números, a gente pode falar um pouco que a CNCF, ela tem aí hoje, tranquilamente, mais de 150 membros, ela tem mais de 90 mil contribuidores nos projetos open source que ela mantém, né? Ela também trabalha na parte de certificação de distribuições Kubernetes para que um provedor, por exemplo, como a AWS ou Google, né, ou Microsoft, tenham na sua oferta de produtos um Kubernetes que siga determinados padrões. Então, ela tem essa importância e uma das premissas muito importantes também da CNCF é essa questão de todos os produtos que estão na CNCF, que são ali produtos de prateleira, né, ali do landscape, eles são produtos que não têm lock-in, ou seja, você pode instalar esses produtos em qualquer provedor de nuvem e que eles vão funcionar, pode ser na Amazon, pode ser na GCP, então ele tira o lock-in, você não tem a dependência tecnológica, porque os projetos têm uma premissa de serem projetos, os projetos principais da CNCF, de serem projetos open source, de serem projetos que eles trabalham nesse formato de comunicação utilizando APIs, que hoje é uma coisa, é um padrão internacional, e código aberto, sem lock-in e funcionar em qualquer lugar. Então a portabilidade e a compatibilidade é muito grande. Se você escolhe uma tecnologia Cloud Native para trabalhar, ela vai funcionar em qualquer um dos seus provedores de nuvem. E essa que é a grande vantagem. O que eles não querem é, por exemplo, você foi para um provedor de nuvem, tá usando um serviço lá, quer ir para outro, mas no outro provedor eu não tenho esse serviço. E aí você tá preso, né? Esse que é o lock-in. Quando você usa tecnologias que são da CNCF, apadrinhadas, patrocinadas por ela, essas tecnologias vão funcionar em qualquer lugar. Eles têm portabilidade e uma compatibilidade muito ampla, né? Seguem padrões de código aberto e tudo mais. Aqui a gente tem alguns projetos para vocês conhecerem. Se vocês entrarem no site da CNCF, vocês vão ver os projetos que existem dentro da CNCF. A gente tem alguns projetos que chamam de graduados. Tem níveis de graduação de projeto, parece um karatê, né? Vai do faixa branca ao faixa preta. Tem vários níveis de projeto. Aqui a gente tem os principais projetos graduados da CNCF. Então aqui a gente conhece, o principal deles é o Kubernetes, que é a base para a computação em nuvem em containers, e o Containerd, que é o runtime, né? A tecnologia é o motor que vai executar o container. Então a gente tem vários níveis de projetos, desde os graduados até os sandbox e os incubados, e a gente tem uma comunidade muito grande, muito vibrante por trás da CNCF. Você vê, tem mais de 137 mil contribuidores, mais de 280 milhões de linhas de código nos projetos que estão aqui. A CNCF, além disso, ela organiza também eventos como o KubeCon, dentre outros, para fomentar o uso das tecnologias e fomentar também a comunicação de pessoas entre esses projetos. Então, Cloud Native é isso. Computação em nuvem container, tem uma fundação por trás para ajudar a manter isso, fomentar, principalmente para cuidar dos projetos que são mais importantes para computação em nuvem e infraestrutura de computação em nuvem no mundo hoje. Maravilha. Então, a nossa pergunta seria a seguinte: e qual a conexão, então, entre o Kubernetes e o Cloud Native? Então, o projeto Kubernetes, o pessoal fala às vezes Kubernetes, chame como você quiser. Nós estamos no Brasil, fale da forma que você preferir. Mas eu chamo de Kubernetes, às vezes eu falo Kubernetes quando estou em alguma call com o pessoal que não é brasileiro. Mas enfim, esse projeto... Eu falo Kubernetes. Kubernetes também, não tem problema nenhum, tá? Então, o Kubernetes, enfim, ele é um projeto que ele nasceu dentro do Google. O Google tem um monte de data centers espalhados pelo mundo todo. E nesses data centers, eles rodam um sistema operacional que foi personalizado pelo Google. Esse sistema operacional que o Google utilizava tinha alguns nomes, dentre eles Borg. Então, o Google pegou esse sistema operacional que ele personaliza para rodar nos seus data centers, que se tornou um produto muito legal, reempacotou
botou isso para que a comunidade pudesse utilizar e chamou esse projeto de Kubernetes. E lançou esse projeto em 2014 para 2015. Então o Kubernetes, ele faz o quê? O uso de containers já existia na época com o Docker e era muito legal. Só que a gente precisava usar containers em escala, em produção, para bancos, para universidades, para grandes sistemas de internet, como Facebook, como Google. A gente precisava escalar o uso de containers de forma automática. Para isso, a gente precisava, naquela época, de um grande orquestrador de containers. O desafio era administrar uma quantidade muito grande de containers. Para isso, a gente precisava de um orquestrador. Então, o Google foi lá e criou o Kubernetes baseado no sistema operacional que ele tinha. E aí, ele pegou o Kubernetes e deu o Kubernetes pra gente através da CNCF. Ele foi lá no Linux Foundation e falou, toma isso aí, cria uma fundação para cuidar dele e fomentar o uso. E o Google, obviamente, fez um aporte financeiro, foi o primeiro membro fundador, doou o software e aí que tudo começou. Então, quando a gente fala, vamos rodar no Kubernetes, o Kubernetes é um orquestrador de containers, é ele que consegue pegar, por exemplo, 10 mil containers e gerenciar de uma forma que seja humanamente possível dentro dos nossos provedores. Então, ele é a base da computação em nuvem nativa. E o Kubernetes, ele vem sido mantido tanto por desenvolvedores da comunidade e também tem gente paga pelo Google e por outros lugares para continuar o desenvolvimento do Kubernetes. Então, não é aquele projetinho open source que não tem suporte. Não, pelo contrário. Tem muito suporte, tem muita gente, tem um investimento muito grande financeiro em cima dele e ele é, hoje, a base de toda essa computação em nuvem em containers, porque isso aqui, gente, é a nova realidade de quem trabalha com tecnologia. Computação em nuvem em containers, Cloud Native, Kubernetes. Tem que saber isso aqui hoje em dia para você trabalhar nas principais empresas de tecnologia ou empresas que necessitam de tecnologia para funcionar. Respondi a pergunta? Maravilha, respondeu sim, com certeza. Então a gente vai para mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: por que minha empresa deveria importar as minhas aplicações para o modelo Cloud Native? Ótima pergunta. Por que então que eu vou pegar aquela minha aplicação que roda numa máquina virtual e aparentemente roda bem e levar isso para um universo de containers? Primeiro, a portabilidade. Quando você pega a sua aplicação e porta ela para containers, né, significa que você vai ter uma facilidade de executar essa aplicação em vários providers, em vários cloud providers ou em data centers diferentes, porque uma vez que ele está empacotado nesse formato de container, você pega ela, vai para um outro lugar, não precisa instalar, é só executar. A aplicação, quando a gente trabalha no ambiente de containers, você tem condições de utilizar melhor os recursos de hardware que você possui. Em vez de ter centenas ou às vezes milhares de máquinas virtuais, você pode ter clusters distintos rodando orquestradores de container. Você consome menos recursos e consome esses recursos de forma mais eficiente. Além disso, hoje, se você é uma empresa, por exemplo, como o iFood, como o PicPay, que tem que escalar para uma quantidade de milhões de usuários, você não tem outra alternativa a não ser utilizar a tecnologia de orquestração de containers, o Kubernetes. Então, o ideal é que você empacote a sua aplicação. Inclusive, esses bancos novos, essas firmas de aplicativo para celular, elas já nasceram nessa era de computação em nuvem e já usam essas tecnologias. É o jeito que eles têm para conseguir escalar e manter as aplicações deles rodando para um número tão grande de pessoas. Então, quando você vai para containers e vai para a orquestração de containers, você tem como regular o seu crescimento e o seu decrescimento, vamos dizer assim. Por exemplo, eu estou num pico de uso, à noite, o pessoal está pedindo comida, é uma aplicação de entrega de comida. A gente consegue subir a quantidade de infraestrutura que a gente está utilizando, colocar mais instâncias, mais nós, para atender aquele pico e depois que acaba, diminui. Então a gente consegue utilizar o conceito da elasticidade da computação em nuvem de forma muito mais simples do que se fazia antes, utilizando containers. E através dos containers também a gente tem a facilidade de publicar novas versões de forma mais rápida, de retornar de problemas de forma mais rápida. Então tem todos esses benefícios envolvidos no uso de container. As empresas hoje que estão começando novas aplicações, certamente elas estão avaliando a questão do uso de sistema de containers, né, o Docker, o Kubernetes, para que elas tenham sucesso, maior facilidade de administração, maior controle, maior visibilidade para utilizar, oferecer e atender os seus usuários. Maravilha, e você já deu uma breve aí abordagem sobre o assunto, mas quem criou o Kubernetes e como surgiu o CNCF? Então, voltando, o Kubernetes ele foi criado pelo Google, tá? E o Google, ele cedeu esse software para a Linux Foundation, e a Linux Foundation criou, então, a Cloud Native Computing Foundation, que a gente chama de CNCF. A CNCF recebeu o Kubernetes como a base dos seus projetos de computação em nuvem em containers, e a partir daí começou a fomentar a criação de novas tecnologias
Kubernetes e organizar as comunidades em volta dessa demanda. Então, o Google criou o Kubernetes, a Linux Foundation criou a Cloud Native Foundation. Legal. Vamos então para mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: qual a relação entre Kubernetes e Docker? Ok, Kubernetes ele é um orquestrador para containers. Docker é um tipo de sistema para executar aplicações em containers. Então, o Kubernetes ele tem suporte ao Docker. Então, você pode rodar aplicações Docker dentro do Kubernetes, tá? Maravilha. Mais uma pergunta aqui. Então, o Kubernetes é bom para controlar a quantidade de acessos, não perdendo a qualidade do serviço? Olha, sim, se você estiver utilizando um provedor de nuvem e utilizando o Kubernetes nesse provedor de nuvem, você tem condições de trabalhar a escalabilidade. No Kubernetes, nós temos a escalabilidade do tipo vertical e temos a escalabilidade do tipo horizontal. A gente pode aumentar a quantidade de containers atendendo aquela aplicação ou aumentar a quantidade de nós de um cluster de container. Então, você pode, através de configurações bastante simples, determinar, olha, essa aplicação aqui, se ela tiver uma determinada carga, eu quero que aumente a quantidade de pods. Pod é onde roda a sua aplicação. Ou então você pode dizer, olha, na hora que aumentar a demanda aqui, a partir desse ponto, eu quero que seja inserido mais instâncias nesse cluster. Eu tenho um cluster de 6 máquinas, eu quero que vá para 8, para 12, para 50, conforme a demanda. Então, com o Kubernetes, você consegue ter esses controles de escalabilidade conforme demanda. Ele vai crescer conforme precisa e vai reduzir depois para o tamanho comum que ele precisa ter. Então, em relação à qualidade do serviço, obviamente isso também está relacionado com a qualidade do software. Mas sim, em relação a atender a carga e a demanda, o Kubernetes vai ajudar você bastante nesse aspecto. Questão de segurança, ele tem relação com isso também? Sim, o Kubernetes ele tem todos os componentes e dispositivos para que você possa configurá-lo de forma bastante segura para que ele seja executado, inclusive em produção. Contudo, não é só o Kubernetes. Você também tem que se preocupar com segurança do ponto de vista da sua aplicação. Desde o processo do desenvolvimento, de empacotamento, de entrega, de métricas, de monitoramento, a segurança ela faz parte de todo o processo. Ela tem que estar presente em toda a cadeia. Então, sim, você tem componentes de segurança para manter o seu cluster funcionando, mas a segurança da sua aplicação, essencialmente, ela tem que ser uma preocupação do seu processo de desenvolvimento e, obviamente, a sua equipe de operação, que cuida da sustentação, ela também tem que se ater às questões de segurança da sua infraestrutura, dos seus clusters Kubernetes, dos seus componentes de aplicação em nuvem, para que você ofereça uma experiência ao usuário bastante segura. Maravilha! Vamos então para mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: é possível usar microserviços com Kubernetes? Sim, é possível e, inclusive, Kubernetes, ele tem uma arquitetura que é muito boa para você utilizar a questão dos microserviços. Microserviços não necessariamente precisam estar rodando em containers. Uma coisa não tem a ver com a outra. Contudo, se você utilizar o recurso de containers para executar os seus microserviços, aí a gente pode dizer que é juntar o queijo com a goiabada. Faz muito sentido, é muito bacana e o Kubernetes vai facilitar muito a administração dos seus microserviços, a atualização, a operação, a manutenção e a sustentação dessa plataforma, desse ambiente que você oferece para os seus usuários. Maravilha! E um lembrete rápido aqui para vocês que a Saving Cloud também possui ambientes em Kubernetes, então você pode desenvolver a sua aplicação podendo escalar ela e obter mais performance. Vamos então para mais uma pergunta programada aqui, Guto, que é a seguinte: por ser open source, posso enfrentar problemas de segurança? Como posso me sentir mais seguro? Ótima pergunta. Pelo contrário, por ser open source, é mais seguro, porque o código está disponível para que mais pessoas possam verificá-lo. Então você pode, inclusive, contratar uma empresa para fazer uma auditoria no código do Kubernetes. Sua equipe pode olhar o código, fazer uma auditoria, fazer uma contribuição. Então, quanto mais aberto, melhor. Por ser open source, as condições e as possibilidades de você analisar problemas são muito maiores, são muito mais simples. E através disso, a gente tem uma grande comunidade com milhares, com centenas de milhares de desenvolvedores ao redor do mundo, olhando para o código do Kubernetes e corrigindo as menores falhas que aparecem em tempo recorde. Então, assim, tem atualizações constantes e os problemas são resolvidos de forma colaborativa e coletiva. Além disso, ainda existem instituições como a IBM, como a Red Hat, como o Google, que pagam desenvolvedores para manter este código, pagam analistas de segurança para avaliar os problemas e garantir a segurança. Então, o Kubernetes é um projeto que você não precisa se preocupar. Pode usar, pode se sentir seguro. Agora, do ponto de vista da instalação e da configuração, aí sim, a sua equipe tem que tomar os cuidados necessários para fazer as coisas da forma correta, para garantir a segurança, para não deixar nenhuma brecha aberta. Não adianta só você instalar o Kubernetes default
e falar, estou pronto para a produção. Não está. Você tem que se ater a todos os aspectos de segurança, de configuração, de performance, de escalabilidade antes de ir para a produção, tá? Seguro, ele é seguro. Agora, a sua implementação do Kubernetes também tem que se ater a essas questões. Se você, ainda assim, se você utilizar um provedor de nuvem, como, por exemplo, a Saving Cloud, ainda assim, você tem que se preocupar com a segurança da sua aplicação. Então, são vários níveis, várias camadas de segurança, ok? Maravilha! Mais uma pergunta, então, aqui da nossa rodada de perguntas, que é a seguinte: posso distribuir um cluster do Kubernetes entre regiões ou zonas de disponibilidade? Sim, essa pergunta ela está bem focada em cloud providers que têm data centers espalhados pelo mundo. Sim, dependendo do cloud provider, você tem a possibilidade de distribuir o Kubernetes entre regiões ou zonas de disponibilidade para aumentar a sua disponibilidade. A disponibilidade, algumas pessoas estão perguntando, como é que é alta disponibilidade? A alta disponibilidade são recursos e componentes que o cluster oferece para manter a sua aplicação rodando. Contudo, não é só o cluster que faz isso. A sua aplicação, ela tem que ser preparada para funcionar em alta disponibilidade. Não é qualquer aplicação que você coloca lá, pronto, ela está disponível de forma automática com alta disponibilidade. Não. A gente tem alguns recursos no cluster Kubernetes que, caso o pod caia numa máquina, ele sobe em outro. Isso aí, ok, funciona nativo, é um padrão do Kubernetes. Contudo, se você quer escalar a sua aplicação e quer ter disponibilidade, é importante que ela siga aí padrões de desenvolvimento como 12 factors, é importante que ela seja stateless. Então, tem vários aspectos para a sua aplicação rodar bem dentro do ambiente Kubernetes. Aí você tem que estudar, buscar consultorias especializadas, né, fazer treinamentos para que você consiga extrair o melhor desse ambiente, ok? Maravilha! E atrelada a essa pergunta aqui, nós temos a seguinte pergunta aqui pra gente, sobre alta disponibilidade, que é o que a gente estava tratando na pergunta anterior. É possível de forma automática? Sim. Quando você instala um cluster Kubernetes, se ele for on-premises, você precisa ter pelo menos 2 máquinas worker para você ter alta disponibilidade. A partir da segunda máquina, caso a sua aplicação esteja rodando na primeira e ela fique indisponível, ela vai ser migrada para a segunda, isso é nativo do Kubernetes. Então, quanto mais máquinas você tiver no seu cluster, máquinas do tipo worker, maior vai ser a sua disponibilidade. Contudo, no entanto, como eu disse, existem recursos nativos para oferecer isso, mas a sua aplicação ela precisa ser pensada para rodar dessa forma, tá? Aplicações normais vão funcionar assim? Vão, mas vão funcionar de forma limitada, elas não vão conseguir utilizar todos os recursos de alta disponibilidade do cluster. Então, o ideal é que você pense a sua aplicação para rodar nesse tipo de ambiente, adapte ela, ajuste, faça a decomposição, separe componentes para que você tenha maior resiliência, maior performance, maior disponibilidade, tá, da sua aplicação. Maravilha, então nós vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte: posso limitar quem tem acesso ao meu servidor do Kubernetes? Sim, o Kubernetes ele não funciona como servidor. O Kubernetes ele funciona como um sistema, é como se fosse um sistema operacional para data center. Então você consegue limitar quem pode fazer o que dentro do cluster, mas você não acessa o servidor como você faria numa computação com máquinas virtuais ou máquinas físicas, dando SSH, não. A interação com o ambiente ela é diferente, usa-se outros comandos, como kubectl, você pode usar interfaces de gerenciamento como Rancher, mas sim, é possível você acessar recursos e o Kubernetes já tem recursos de autorização e políticas de segurança para dizer, olha, este usuário pode acessar esses componentes, mas não pode acessar esses outros. É possível configurar isso dentro do Kubernetes, com certeza. Maravilha, então nós vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte: é possível, Guto, executar containers do Windows no Kubernetes? Sim, é possível. O Kubernetes, ele tem suporte a executar máquinas virtuais e hoje em dia você pode criar containers, sim, para diferentes sistemas operacionais, incluindo o Windows. Não há problema nisso. Inclusive o próprio Docker hoje funciona também em ambientes Windows. Então você tem imagens aí para trabalhar em ambientes Windows com tranquilidade. Kubernetes em si, ele só roda em Linux, só deixar bastante claro, né? Ambientes Linux, mas você consegue instalar, por exemplo, containers em Windows, trabalhar, fazer o desenvolvimento e passar isso depois para rodar via container em um ambiente Kubernetes. Maravilha. Lembrando para você que está acompanhando que a Saving Cloud, ela tem, né? Ela trabalha com Kubernetes, ela possui ambientes em Kubernetes, então você pode desenvolver a sua aplicação aqui com a gente, podendo escalar e obtendo maior performance. A próxima pergunta é a seguinte, Guto: qual feedback você daria sobre a ferramenta da Saving Cloud? Quais diferenciais você notou ao testar o ambiente? Tá bom. Então, olha só, a Saving Cloud, ela roda em cima de uma plataforma chamada Gelash, que é fantástica, é muito boa. Eu tive contato com eles, trabalhei em alguns projetos de forma muito próxima com a Saving Cloud, então tive a oportunidade de usar, de atestar que funciona muito
bem. E eles têm uma oferta de Kubernetes dentro do marketplace da Gelastic. Você tem a possibilidade dentro da Saving Cloud de rodar o Kubernetes de forma gerenciada. Você simplesmente vai achar lá o produto, eu quero criar um cluster Kubernetes, vai clicar e vai sair um cluster rodando, o que é muito bom, né? Comparado com os outros provedores também que oferecem Kubernetes gerenciado, a Saving Cloud está dentro de todos os padrões, oferece com a mesma qualidade, tá? E facilidade. Você também tem a possibilidade de instalar um cluster utilizando as instâncias, né, Linux da Saving Cloud, colocando um Rancher em cima. Tanto o Rancher, que é uma interface de gerenciamento, gestão e visualização do Kubernetes, ele vai funcionar tanto para o Kubernetes gerenciado da Saving Cloud, quanto para o Kubernetes instalado em instâncias separadas, ali em instâncias Linux. Eu achei muito bacana a oferta, eu achei que funcionou bacana, se integrou muito bem com o Rancher, tanto da opção gerenciada quanto da opção não gerenciada. Então, se você precisa rodar um Kubernetes, é cliente da Saving Cloud, pode ir lá utilizar o recurso. Se você ainda não é cliente, vai lá conhecer. A Saving Cloud, além de ser um provedor bem bacana, uma iniciativa aqui de empresários nacionais, ela ainda tem um formato de cobrança muito diferenciado de outros provedores de nuvem, o que é muito atrativo, especialmente no momento com a nossa atual cotação de dólar. Então, aqui vocês provavelmente vão ter vídeos aí à vontade no canal da Saving Cloud sobre como é que funciona o billing, tá? O billing simplificado e gerenciado, onde você paga só o que você usa, o que é muito legal, mas fica aqui minha recomendação, Guto Carvalho, usem o Kubernetes da Saving Cloud, que ele funciona direitinho. Maravilha, Guto. Sobre backups e restore, existem facilidades para configuração? Sim, tanto na plataforma aí da Saving Cloud você já tem os recursos para isso, e também existem ferramentas aí da Cloud Native, né, aquelas ferramentas que não oferecem lock-in, que te possibilitam fazer backup e restore do cluster de forma automática. Então você tem tanto opções dentro da Saving Cloud nativas para fazer isso, e também tem opções Cloud Native lá do CNCF para você instalar, configurar, fazer backup e restore, como por exemplo o projeto Veleiro, né, que é excelente para isso. Open source também. Maravilha. É possível ter um sistema de monitoramento mostrando detalhes dos nodes, aplicação, pods e etc? Sim, é possível. Você tem opções Cloud Native. Agora, falando de Kubernetes gerenciado aqui na Saving Cloud, a Saving Cloud ela já oferece um painel bastante completo para você acompanhar todos os recursos, o uso de recursos do seu cluster, né? Você vai ver pods, você vai ver nodes, você vai ver consumo de memória, processamento, disco e tal. Isso tudo já vem incluso aí no Saving Cloud, no Gelastic, mas você pode inclusive colocar outros sistemas acima, como por exemplo, instalar o Prometheus e o Grafana para você extrair métricas do cluster, ou colocar um Rancher em cima do cluster da Saving Cloud para você também ter uma visualização diferenciada do ambiente. Apesar dela já oferecer algo muito bom, você pode colocar outras ferramentas para trabalhar junto sem nenhum tipo de conflito, elas vão se integrar perfeitamente. Maravilha. Então a gente vai para mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: utilizar o K8s gerenciado ou criar na mão o cluster, qual é mais recomendado para a produção? Se você tem condições de usar o gerenciado, se você tem budget para isso, é menos uma coisa para você se preocupar. Sua empresa, sua equipe, você vão poder focar do ponto de vista de negócio na sua aplicação, focar em melhoria contínua, focar em oferecer mais recursos para o seu usuário. Agora, se você não tem condições de estar usando gerenciado por causa da atual cotação do dólar, do euro, dólar, enfim, você pode ter uma opção de instalar um on-premises, né, uma local usando suas instâncias. O on-premises funciona? Funciona, mas você tem um custo maior. Não estou dizendo financeiro, né, um custo de operação, hora pessoa maior. Você tem que se preocupar com todos os componentes do ambiente. Quando você tem um gerenciado, você se preocupa só em injetar a sua aplicação lá e usar. Então, assim, eu uso os dois, depende do projeto, depende do cliente. Tem clientes que não podem usar os gerenciados, que eles têm data center próprios, têm certificações específicas e regras de segurança muito rígidas, aí a gente instala dentro do próprio cliente. Agora, se o cliente pode utilizar um gerenciado, tem budget para utilizar um gerenciado, vá sempre de gerenciado. É menos uma coisa para você cuidar e é mais tempo livre para você pensar do ponto de vista do negócio, em como melhorar o seu negócio, ao invés de gastar esse tempo gerenciando a sua infraestrutura. Maravilha. Mais uma pergunta aqui para a gente, que é a seguinte: se o cliente já utiliza em outra plataforma a aplicação, já no Kubernetes, a migração é simples? Sim, é simples, porque vocês lembram que eu falei que quando você vai utilizar Kubernetes, você está usando o quê? A tecnologia de containers, ou seja, isso significa que você já portou, já migrou a sua aplicação para essa arquitetura de containers. Então, como você está usando containers, colocar esse container para ser executado no provedor A ou no provedor B, vai dar no mesmo, desde que seja container, desde que seja Kubernetes, a facilidade
facilidade é muito grande. Então, se você está usando o provedor A, B ou C, e você tem a sua aplicação rodando lá em containers, para trazer para Gelastic ou para Saving Cloud ou levar para um outro lugar, é super simples. É natural, porque é tudo compatível, né? Lembra das premissas da Cloud Native, né? Tem que ser portável, não pode oferecer lock-in. Então, se você já roda algo num Kubernetes, ele vai rodar em outro Kubernetes com certeza. Obviamente, lá no site da CNCF, nós temos uma lista de mais de 100 distribuições que são certificadas CNCF. Então, qualquer uma dessas 100 e poucas distribuições vai funcionar, tá? Agora, se a distribuição ela não for certificada, aí precisa fazer um teste, mas normalmente é transparente. Maravilha, Guto. Só reforçando para o pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes é muito importante pedir que você se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo, tá certo? Se você nunca assistiu nada aqui no nosso canal, nunca participou dos nossos eventos, é importante que você se inscreva para não perder. É gratuito, traz bônus para você poder experimentar a nossa plataforma e especialistas de primeira para tratar sobre os assuntos, sobre sistemas, sobre cloud, enfim, sobre ferramentas para otimizar a sua aplicação, tá certo? Então, para você que está chegando aqui, para você que é cliente ou não cliente, vamos falar agora um pouquinho da Saving Cloud aqui. A Saving Cloud é uma empresa especializada em soluções em nuvem, né? Ou seja, banco de dados e hospedagem em cloud. E diferentemente dos demais concorrentes, que a gente falou aqui alguns diferenciais da Saving Cloud de hoje, aqui você não precisa fechar um contrato para utilizar os nossos serviços, não tem fidelidade. A gente trabalha com um sistema de carregamento e recarga, onde o valor mínimo para isso é R$50. É como quando você compra um celular pré-pago e você coloca crédito para poder utilizar. Aqui é desse jeito também. Você recarrega ou carrega um valor, né, o mínimo de R$50 e utiliza até o seu saldo chegar ao fim. E o melhor, ele não expira, o que é mais legal de tudo. Outros diferenciais da Saving Cloud, além desses que eu já citei, nossos data centers ficam aqui no Brasil, um na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e o outro em Fortaleza. Os servidores da Saving Cloud, além de modernos, eles são totalmente escaláveis e o nosso atendimento é todo no Brasil e em português, mas a gente também está presente em toda a América Latina. A gente tem um time de primeira, como eu mencionei aqui no nosso bate-papo de hoje, nosso suporte técnico, os nossos consultores que podem trazer, né, as suas especialidades para vocês, demonstrarem como funcionam as aplicações. Então aqui na Saving Cloud realmente você está amparado e seguro. E é claro, nós temos as nossas vendedoras do comercial, do departamento comercial aqui também, que são uns amores, sabem muito sobre as nossas aplicações, que podem ajudar você a adquirir o melhor produto, tá certo? Hein? Retornando aqui então com o Guto, nós temos aqui mais uma pergunta. É verdade, que legal. O Piero falou o seguinte, que agora só falta um vídeo da gente demonstrando, né, rodando esse campo da plataforma. Eu estava até comentando sobre isso, né? A gente vai fazer um outro momento, porque senão fica muito confuso eu explicar e fazer a apresentação ao mesmo tempo. Importante que vocês entendam o que é Cloud Native, o que é Kubernetes, como isso surgiu, e aí no próximo papo a gente faz aí uma demonstração, inclusive as ferramentas da Gelastic, sem nenhum problema. Eu estou à disposição, basta me convidar. Maravilha. Mais uma pergunta aqui pra gente, que é a seguinte: como funciona os aplicativos com banco de dados SQL no Kubernetes? É recomendado? Olha, hoje o Kubernetes está em um nível de maturidade muito alto. Não tem mais nada que não seja recomendado rodar lá dentro. Obviamente, a gente tem que se atentar às características do ambiente, tá? E usar as ferramentas certas e do jeito certo. Por exemplo, falando de projetos open source, tá? Se eu quer rodar um Postgres, por exemplo, dentro do Kubernetes, você vai usar os projetos especializados nisso. Por exemplo, a gente tem o Current Data, a gente tem o Stackdoers, que eles já são projetos que empacotam, encapsulam Postgres para rodar dentro do Kubernetes. Então, hoje, cada projeto de banco de dados, o Mongo, Postgres, o MySQL, enfim, Elastic, cada um deles já tem um pacote de empacotamento específico para rodar dentro de Kubernetes. Então, use as metodologias corretas, porque lá não é você pegar uma VM e entrar e instalar, não. Você já vai rodar um pacote Helm, por exemplo, para instalar o Postgres, para instalar o MySQL, para instalar o MongoDB, para instalar o CouchDB, enfim. Então você tem que se atentar aos projetos e ver como é que instala aquele determinado banco dentro do Kubernetes. Todo projeto hoje já tem uma documentação para isso. Escala, funciona bem? Funciona. Performa bem, desde que você siga as recomendações do fabricante do projeto, né, e as configurações adequadas. Obviamente pode buscar aí uma consultoria especializada para te ajudar a configurar e fazer o tuning do seu banco lá dentro, mas não há nenhum tipo de limitação hoje para rodar banco. Agora, o que é muito comum, também você pode, por exemplo, utilizar o Kubernetes
e usar a sua plataforma de nuvem para criar o banco na plataforma de nuvem. Se a sua plataforma de nuvem oferece um banco gerenciado, crie o banco lá, gerenciado, e o seu cluster se conecta nesse banco. É uma outra opção também, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, não tem nenhum problema rodar banco em Kubernetes. É recomendado, pode usar com tranquilidade. Mas se você tiver uma opção gerenciada, como eu falei, se é gerenciado, é menos uma coisa para se preocupar. Gente, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo aqui com o Guto. Guto, se você quiser falar mais alguma coisa, tem alguma coisa para você acrescentar, fica à vontade. Posso convidar eles para visitar meu blog e meu Twitter? Com certeza. Então tá bom. Vocês quiserem conhecer o meu blog, saber um pouquinho mais de mim, é gutocarvalho.net, e o meu @ no Twitter é Guto Carvalho. Vocês podem conversar comigo por lá, entrar no meu blog, conhecer um pouquinho mais do que eu faço, e fico aí à disposição para falar com vocês, tá? Também tô no Telegram, nas comunidades de TI do Telegram, como @Guto Carvalho, tá? Vocês vão me achar lá para poder conversar e bater papo. Basicamente é isso. gutocarvalho.net e @Guto Carvalho nas principais redes aí. Eu só uso o Twitter, tá? De rede social para conversar. É a melhor rede que existe, não tem outra. Não sou sócio. Meu Deus. Tá certo, então. Guto, a gente agradece, então, em nome da Saving Cloud, a gente agradece a sua participação aqui. A gente espera poder fazer um outro bate-papo demonstrando para o pessoal, então, né, o uso da ferramenta. A gente agradece também ao pessoal que esteve aqui acompanhando o nosso bate-papo de hoje. A gente vai caminhando, então, para o fim do nosso bate-papo aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. Como a gente sempre ressaltou aqui durante todos os nossos bate-papos, tem muito conteúdo de qualidade aqui no nosso blog, com especialistas participando, dando dicas para você otimizar e crescer ainda mais a sua aplicação. Muito obrigado por acompanhar o nosso bate-papo hoje. E se você não segue as nossas redes sociais, são todas @SavingCloud, certo? Obrigado então pela sua companhia e até o próximo bate-papo. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @SavingCloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!